Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Olha, em virtude da possibilidade de eu não conseguir fazer uma videoconferência com vocês, eu vou gravar o vídeo, deixar disponível no YouTube, para que assim eu possa garantir que todos tenham acesso, certo? Sei que nós estamos enfrentando problemas de internet com muita frequência e eu não vou usar de um recurso que possa inviabilizar o acesso de vocês ao conteúdo que a gente precisa ministrar. Olha, nós vamos finalizar o livro 1 de Sociologia, tá? Já falamos sobre todo esse conteúdo. Estou aqui fazendo uma espécie de uma revisão, certo? Uma revisão geral do livro 1, para que assim a gente consiga dar seguimento ao conteúdo dos próximos capítulos, dos próximos livros. Eu falei com vocês desde logo sobre sociologia como ciência, professor, que é uma ciência. Uma ciência é uma disciplina que já é reconhecidamente e cientificamente reconhecida como realmente uma grade importante para ser ministrada, fazer parte da grade curricular da educação básica, certo? Então, ela, de fato, é uma ciência. Temos que lembrar sempre algo importantíssimo, que a sociologia, ela estuda o indivíduo, certo? Mas ela estuda o indivíduo inserido na sociedade. Nós não podemos nos desprendermos disso, tá? Ao estudarmos sociologia, porque a disciplina que estuda o indivíduo isolado é a antropologia e não é a nossa competência. Nossa competência é a sociologia, ou seja, a disciplina que estuda o indivíduo inserido, engajado nos grupos sociais, tá? O que são esses grupos sociais? Esses grupos sociais são os nossos grupos de amigos da faculdade, de bairro, as nossas famílias, nossos parentes. As pessoas com quem a gente convive diariamente também são grupos sociais do nosso convívio, os nossos amigos, as pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia, no trabalho, enfim, tudo isso são grupos sociais, tá? Entendam grupos sociais como essa dimensão bem extensa dos nossos relacionamentos, ok? Eu falei um pouco para vocês sobre a importância do pensamento sociológico também, e qual a importância de nos atentarmos ao pensamento sociológico. A sociologia, ela não busca estudar o indivíduo inserido nos seus grupos sociais simplesmente por questão de estudo científico, tá? O que se busca de fato é uma melhor compreensão. Ou seja, eu preciso estudar o meu comportamento dentro dos grupos sociais para que isso nos traga um desprendimento e uma condição de poder compreender a sociedade como um todo. Nós sabemos que precisamos ter valores sociais, como educação, respeito, empatia, zelo, enfim, todas essas questões que são necessárias para que uma sociedade conviva em harmonia, em plena harmonia. Então, a sociologia vai estudar esses comportamentos para que, através desses comportamentos, a gente possa saber e ter os direcionamentos necessários em conduzir a nossa vivência diária, tá, gente? E por que estudar sociologia? Tem pessoas que falam que as disciplinas como sociologia e filosofia são disciplinas chatas e que não tem nenhum aprofundamento de importância dentro da formação do ser humano, na formação do cidadão. Isso é hipocrisia, falar que ela não tem importância sim, até porque nós saberemos por que determinados grupos se comportam de tal forma, o que leva muitas vezes um grupo social agir em detrimento a algo que nós poderíamos considerar contrário. O meu ponto de vista sobre determinados assuntos, ele vai ter um peso ideológico de acordo com o grupo social que eu pertenço, certo? Quanto mais eu tenha convivências com grupos diferentes, querendo ou não,
esses grupos eles acabam me influenciando, mesmo que de forma muito involuntária. Eu não estou querendo dizer que nós somos o tempo todo necessariamente influenciados pelas pessoas com que a gente convive. Eu estou querendo dizer que essa influência ela chega, tá? E cabe a cada um administrar essa influência, saber que realmente sofre influência e decidir sobre que posicionamento eu venho a tomar. Por exemplo, com relação à política, tá? Se nós convivemos com pessoas de esquerda e de direita, que eu particularmente nem acho que nós temos grupos de fato de esquerda e de direita. Mas só por uma questão de exemplo, se a gente convive com grupos sociais de uma política esquerdista ou de direita, nós vamos ter posicionamentos de acordo com esses grupos sociais em que a gente pertence. Tá? Se eu tenho sabedoria, discernimento e conhecimento, que é o que há de importante para entender isso perfeitamente, é excelente. Se eu não tenho, eu me torno plenamente influenciável e isso não é positivo. Se deixar influenciar totalmente por um grupo social não é positivo. Essa influência ela tem que vir somada ao meu conhecimento para que a gente possa ter um posicionamento pleno, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui que eu estou vendo, acho que o meu apartamento foi invadido por um gato. Voltei. Realmente tem um gato aqui no prédio que acho que gostou de mim e com frequência fica pulando as janelas e entrando. Enfim, diante de tudo que eu já falei, eu preciso falar um pouquinho para vocês também sobre senso comum. Nós falamos muito sobre senso comum. Acho que eu, inclusive, pedi para que vocês escrevessem sobre isso e dessem opiniões em relação a senso comum. Professor, o que é senso comum? Olha, minha gente, o senso comum, na verdade, ele é formas de influência sobre determinadas situações. Eu dei um exemplo muito corriqueiro para que a compreensão fosse muito fácil. Eu falei para vocês, por exemplo, sobre os nossos familiares mais velhos, eles falarem que a manga, juntamente com leite, faz mal à saúde. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade, que a gente pode inclusive tomar um suco de manga feito com leite, tá? Então isso é um senso comum. Senso comum são opiniões, na verdade, que não tem um condão de ordem científica, tá? Não é algo que foi comprovado, mas que as pessoas se acostumam a estar passando aquelas informações, ainda que essas informações não tenha racionalidade, ou seja, não tem uma comprovação científica se realmente é daquele jeito. Então, senso comum são opiniões diversas, sem um posicionamento científico garantindo que realmente é desse jeito, que realmente tal coisa faz mal, ou isso, aquilo, outro, tá? Então, senso comum é importante, tá? Eu não descarto como historiador e como pessoa também, eu não posso dizer que nós não deveríamos entender o senso comum. Eu considero, na verdade, o senso comum como uma espécie de um valor, né? Um valor social que é passado de geração em geração e a gente acaba muitas vezes influenciando. Só que eu repito, quando a gente tem conhecimento sobre determinada situação, sobre determinado uso de alguma coisa, por exemplo, então o senso comum vai chegar e eu vou saber que aquilo ali é o senso comum, mas que na verdade as coisas não se conduzem dessa forma, certo? Deixa eu ver o que eu falei um pouquinho mais para vocês também sobre as consequências do iluminismo, tá? O iluminismo ele foi um pensamento importantíssimo, tanto para a história como também para as demais ciências, como a sociologia e a própria filosofia, tá? O iluminismo ele buscou trazer novas ideias, né? O próprio nome já é autoexplicativo, trazer luz às ideias. Então eram pensadores que buscavam novas metodologias, novas formas de entender os acontecimentos sociais. Foi um movimento importantíssimo, ele teve influência de grande valia durante o período da Revolução Francesa, certo? Lembrem sempre disso, é um movimento que surge para trazer novas ideias, para trazer um ponto de racionalidade para a vida das pessoas, que muitas vezes se baseavam em senso comum ou ideologias
ou em religião. Então, o iluminismo vem trazer novas vertentes em relação aos diversos segmentos da sociedade, seja na própria política, seja a convivência social, seja as próprias repartições ou instituições, tá? Então, eu acredito que todo esse foi o nosso ponto de discussão durante as aulas, certo? Inclusive, esse é o nosso assunto do nosso primeiro livro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão revisitar essa aula aqui para que vocês lembrem sobre o conteúdo que a gente viu em sala de aula, certo? Se porventura surgir alguma dúvida, podem me questionar, que eu estou aqui para sanar todas elas, certo? Façam o seguinte, eu aconselho vocês a fazer uma leitura geral, o conteúdo é muito bom, muito prático de ser lido, a linguagem também ela é facilitada. Leiam, assistam a minha aula, se tiver dúvida a gente sana depois e assim a gente consegue avançar no conteúdo, certo, gente? Um abraço muito grande, eu estou com muita saudade de vocês, saudade da nossa rotina em sala de aula. Vamos torcer, vamos manter o cuidado do nosso distanciamento social, atender as medidas da Organização Mundial de Saúde, dos nossos secretários de saúde, tá? E para que assim a gente consiga extirpar, acabar realmente com esse mal e voltar à nossa rotina. Um forte abraço, estudem sociologia, é importante, tá? Inclusive esse momento em que a gente está vivendo hoje, da pandemia, o comportamento social das pessoas no enfrentamento a esse vírus, isso já pode ser analisado sociologicamente e possivelmente no futuro isso vai ser questionado pela sociologia, até porque nós temos pessoas que estão cumprindo, que conseguiram entender a necessidade desse distanciamento. Inclusive tem tantos outros que sequer entendem nada sobre infectologia, sobre medicina, sobre nada disso e ainda ficam o tempo todo contrariando essas recomendações. Então aí nós já temos inclusive um grupo de pessoas que merecem ser estudadas pela sociologia para saber o que leva essas pessoas a terem esses pensamentos um tanto quanto contraditórios. Um forte abraço e fiquem com Deus.